tudo bem? Estamos aqui para um novo episódio do nosso podcast e dessa vez vamos falar de um assunto que atormenta as mulheres. Tudo bem que esse tumor também pode acontecer nos homens. Afinal de contas, quem tem mama pode ter o câncer de mama. Então, vou falar aqui do currículo extenso dos nossos convidados de hoje. A doutora Brenda é médica mastologista e membro da cirurgia reparadora da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e mastologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologista. O Dr. Hamilton Silva é médico oncologista e especialista em câncer de mama do Hospital Santa Catarina Paulista e coordenador do Instituto de Ensino e Pesquisa, também deste hospital, onde ele também é preceptor da residência de Oncologia Clínica e desse hospital, do Hospital Santa Catarina Paulista. Ou seja, um casal que trabalha bastante, né, gente? Quantas funções! E isso para exercer a medicina da melhor forma possível, segura, e por isso esse conteúdo para vocês. Brenda, vamos falar primeiro. Primeira coisa, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. A gente que aceita o convite. É um prazer estar aqui hoje com você e podendo conversar aí com todos os ouvintes e telespectadores do podcast. Obrigada, Adri, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, compartilhando informação para tantas mulheres que precisam saber sobre isso. O que para nós é tão fácil, né, tão comum, às vezes tão natural falar, para muitas é uma informação que é desconhecida. É um assunto desafiador. Eu sempre digo, quem tem mama tem medo. E essa é uma grande questão. E eu acho que para a gente falar desse temido tumor das mulheres, engraçado, né? Porque a mama é vista, tem o feminino, tem tudo isso. Então, mesmo que tenha um tumor de menor gravidade em outro órgão, quando fala mama, afeta muito essa questão do feminino. Eu queria que você comentasse, Brenda, para a gente sobre como a gente faz a prevenção ou o diagnóstico precoce, os exames indicados em cada faixa etária, para que quem está nos ouvindo e não entre em desespero, basta seguir as recomendações. Sim. Bom, o câncer de mama é o tumor mais frequente nas mulheres, né? Depois do câncer de pele, ele é o que vai atingir mais as mulheres. E como você bem disse, basta ter mama para ter câncer de mama. Assim, no geral, as mulheres temos um risco ao longo da vida de 12% a 10%. Então, todas nós temos esse risco. Então, precisamos fazer a prevenção, né? E a prevenção, ela começa com os cuidados, com o autocuidado. Existem alguns exames que vão nos ajudar a fazer a detecção precoce do câncer de mama. Entre eles, o mais importante e o principal é a mamografia, né? A recomendação hoje da nossa sociedade, né, da sociedade brasileira e das sociedades internacionais, é que seja feito a partir dos 40 anos, uma vez por ano, até que a mulher consiga fazer a mamografia. Então, não temos uma idade limite para fazer. A gente não para com 70 anos. A gente faz mamografia desde os 40 anos até que nós possamos fazer mamografia. Se com 80 anos eu consigo ir no centro de saúde para fazer mamografia, eu faço até os 80 anos. Se isso vai acontecer até os 90, eu faço até os 90 anos. Então, o principal exame para rastreamento e detecção precoce é a mamografia. Mas a gente não pode esquecer que ele não evita o câncer, né? Ele é um exame de detecção. Para a gente evitar câncer, a gente faz outras estratégias. A gente se alimenta bem, a gente faz exercício, a gente tem uma suplementação adequada, uma vida mais saudável, né? Levando uma rotina talvez mais adequada para esse turbilhão de coisas que a gente tem hoje em dia para a mulher moderna, né? Mas então tudo começa com a prevenção. Tem a prevenção primária, de evitar a doença, e tem a prevenção secundária, né? Que é aquela de diagnóstico precoce. Eu acho muito legal você falar sobre essa questão da verdadeira... Porque a mamografia, então, como a Brenda falou, é o diagnóstico precoce. E para prevenir são os hábitos de vida. Então, se a gente está fazendo, muitas vezes tem medo, sei lá, de uma pílula, até de congelar óvulo, tudo, é por causa do câncer. Mas a pessoa está com excesso de peso, está inflamada, não faz atividade física, está emocionalmente abalada. Então, isso é uma gravidade imensa para desenvolver qualquer tipo de doença, né? Inclusive o câncer de mama. E tem um dado bem recente, inclusive, falando sobre exercício físico apenas, né? Sobre o anticoncepcional, ele aumenta
muito baixo o risco de câncer de mama. Então, assim, no geral, a gente não contraindica o uso. A gente pode usar pílula, a gente pode usar reposição hormonal, ele faz parte da qualidade de vida do controle de concepção, né? Agora, exercício físico, ele diminui a chance para câncer de mama e outros tumores, outros cânceres em 30% ao longo da vida. Então, se a gente criar uma rotina, a gente ganha muito mais, né? E não tem que se preocupar quando tá tomando uma pílula, por exemplo. Porque os outros hábitos estão mais adequados, Sim. né? E, Hamilton, quais são os tumores mais frequentes nas mulheres em idade reprodutiva? E, claro, e também falando do câncer de mama. Legal. Então, em geral, a gente sabe que o câncer de mama ele é o tumor mais frequente, independente da faixa etária da mulher. A gente observa que a incidência desse tumor, ele sempre está ali em primeiro lugar, independente da população que a gente avalie, né? O interessante é a gente lembrar que, quando a gente fala de incidência de câncer, a região que você está, ela importa muito, né? Então, se você está avaliando uma população americana, uma população europeia, ou muitas das vezes uma população brasileira, mas que diferencia, né? A população brasileira que vive no sul do Brasil vai ter um perfil de incidência diferente da população que vive no norte, né? Mas, de maneira geral, o que a gente observa é que a gente vê o câncer de mama como um dos principais tipos de tumores. Em segundo lugar, a incidência, isso varia um pouco de região do Brasil, mas a gente observa também que o câncer de colo uterino, ele é muito incidente no Brasil, né? E lembrando da vacinação, que é uma coisa muito importante, né? Porque o câncer de colo, a gente consegue prevenir o aparecimento dele, porque é um tumor que, por mais que você diagnostique precoce e você tenha uma taxa de cura, eventualmente a mulher ela pode ficar com algum tipo de efeito colateral, crônico, né, a longo prazo, por causa do tratamento desse tipo de enfermidade, né. Um outro câncer também que é muito comum, né, de cólon reto, a gente tem também o câncer de pulmão e em mulheres mais jovens também o câncer de tireoide, né. Então ele é importante e a gente precisa ficar atento em relação a isso, né. A grande questão é que, para muitos desses tumores, a gente, infelizmente, não tem rastreio, né? É diferente, assim, quando a gente fala em câncer de mama, que você tem uma política de rastreio que é muito efetiva, eventualmente também para câncer de colo uterino, né? Que você tem uma forma de rastrear esse tipo de tumor, até de prevenir com a vacina, mas outros tipos de tumores é um pouco mais difícil, você não tem muita evidência de rastreio populacional para diminuir a incidência, né? Nesse meio também tem um câncer coloretal, né? Que a depender da incidência familiar, da forma que é acometida a família, você pode até fazer recomendações de início de colonoscopia mais precoce, mas de maneira geral os outros tumores a gente acaba não tendo uma forma de rastreio muito efetiva, né? Mas de maneira geral são esses os tumores que a gente acaba observando com maior incidência e também o que a gente tem observado uma maior incidência de câncer nas mulheres abaixo de 40 anos, né? Então isso a gente já tem até confirmações na literatura, que é um dado interessante que deixa a gente mais atento, né? De conversar isso, inclusive com mulheres mais jovens. Até falando do rastreio agora, até a Brenda falou em relação à mamografia a partir dos 40. Eu queria saber se, por exemplo, se a mãe teve um câncer aos 38 anos, quando que deveria ser feita a mamografia, e depois do Hamilton falar sobre um CA de reto, de intestino, se teve um familiar com uma idade mais precoce, em quanto tempo antes que a gente poderia indicar essa colonoscopia? Quando a gente tem um familiar de primeiro grau ou segundo grau com câncer de mama na família, o risco que a população tem, ele aumenta, né? A população geral, pelo geral, tem um risco de 10 a 12%. Mas quando a gente tem um parente de primeiro ou segundo grau, né? Uma mãe, uma irmã, uma tia com câncer de mama, aí o nosso risco ele aumenta discretamente. Se a gente colocar esses dados numa calculadora de risco, talvez ele vai subir para 15 ou 20%. Então, uma vez que acontece com um parente de primeiro grau, que seria a mãe, por exemplo, se ela teve câncer de mama com 38 anos, a gente pede para adiantar os exames, o rastreamento 10 anos antes. Agora, a mamografia a gente faz a partir dos 30 anos. Antes disso, a gente não faz mamografia porque a acurácia dele não é tão adequada. A mama é muito densa, então a gente pede para fazer outros exames. A gente pode fazer ultrassom, avaliação clínica e, em muitos casos, ressonância. Mas a mamografia, para aqueles casos onde existe um câncer de mama na mãe, com 40 anos, com 45 anos, ou, enfim, com mais jovem, mamografia a partir dos 30 anos, né, é o indicado pelo risco que existe pela mãe, né. Então, toda vez que eu ver algum familiar comprometido com câncer de mama,
E não apenas mama, o ovário também conta. A gente tem que ficar de olho em relação à idade para o início dos nossos exames, porque isso pode mudar a forma de rastreamento, né? Então, o rastreamento é sempre personalizado. Existe uma indicação hoje de primeira avaliação com o mastologista. A primeira avaliação com o mastologista, ela deve ser aos 25 anos. Isso chama avaliação de risco. Então, todas as mulheres deveriam passar aos 25 anos com o mastologista para que se faça a avaliação de risco para câncer de mama ao longo da vida. Com 25 anos, o mastologista ele vai falar, olha, você vai começar agora com ressonância, olha, você vai começar com 30 anos a mamografia, ou não, você faz parte do grupo populacional, você vai começar com 40 anos a mamografia. Então, para isso é tão importante a avaliação precoce com masto. Ele deveria ser feito por todas as 25 anos. Em relação ao tumor coloretal, segue a mesma lógica, né? Depende muito do primeiro familiar acometido, né? A idade do primeiro familiar acometido, e se recomenda mais ou menos isso, né? Que você inicie de maneira um pouco mais precoce, 10 anos antes, em relação ao que é recomendado pelo Ministério da Saúde, mas nessa avaliação toda também é importante você descartar algumas síndromes genéticas, né? Então, assim como tem para câncer de mama, você faz uma avaliação germinativa, a depender do risco do paciente. Para câncer coloretal funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Você precisa descartar algumas síndromes germinativas para entender também o momento ideal, né, de você iniciar, porque eventualmente o paciente ele pode ser muito jovem, mas se ele tem um familiar acometido com uma síndrome de Lynch, por exemplo, e você diagnostica isso num familiar, né, bem, você não vai esperar chegar naquela idade chave, naquela idade que teoricamente você deveria começar se você não tivesse nenhuma alteração germinativa, para poder daí iniciar um rastreio. Não, aí você pode iniciar até de maneira mais precoce, né, a depender da idade do paciente, da idade do familiar. Então, na verdade, isso é toda uma avaliação de risco que você faz de maneira individualizada, né, para cada história familiar e para cada paciente. Como você citou, só fala um pouquinho da síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch, na verdade, ela é uma síndrome, isso é um defeito no mecanismo de reparo do DNA que o paciente pode ter, né? Cada pessoa pode ter, né? E quando a pessoa tem essa deficiência, nesse defeito nesse mecanismo no reparo do DNA, porque imagina só, a gente tem trilhões de divisões celulares no nosso organismo. E nem todas essas divisões celulares elas acontecem de maneira correta. E aquelas que não acontecem de maneira correta, o nosso corpo ele tem várias formas de tentar, vamos dizer assim, salvar aquela célula, né? Uma delas é uma série de mecanismos de reparos que você faz na hora que você tem uma divisão errada, né? E você tem um defeito no DNA, esse mecanismo, essas ferramentas, elas corrigem. E através disso aquela célula ou ela sobrevive e segue o seu caminho, ou então aquela célula ela é levada por um próprio mecanismo do nosso organismo para a morte celular. Por quê? Porque no final do dia o câncer é isso. O câncer é quando o nosso organismo ele perde esses mecanismos de você impedir que células defeituosas elas se proliferem, né? Então é isso que acaba causando o câncer. E a síndrome de Lynch acaba acontecendo exatamente isso. Você tem um defeito nesse mecanismo de reparo. Então, na hora que você tem uma célula que se divide de maneira incorreta, esse mecanismo acaba atuando de maneira incorreta. E essa célula acaba se proliferando de maneira incorreta, que vai acabar causando câncer. E aí são vários tipos de tumor. Eu acho lindo de ver isso na natureza, porque a gente vê, inclusive agora, né, tem aí o embrioscópio, que é a time-lapse dos embriões no laboratório. É maravilhoso ver como o nosso corpo luta pela vida desde o início. E nos embriõezinhos que a gente vê no laboratório, que eles ficam em cultivo de 5 a 7 dias, esses primeiros movimentos e a gente vê um embriãozinho, aí ele divide errado, ele volta, ele vai, ele volta. E aí, quando você tá falando, eu já estava imaginando aquele videozinho do time-lapse, que eu amo de paixão. E é isso, a gente está sempre lutando, o nosso corpo lutando pra gente ser saudável. Corrigindo. Corrigindo, e a gente vai lá e dá um tapa nele. Mas é justamente isso. São os nossos comportamentos. Mas é justamente isso. O organismo ele faz esse esforço para manter aquela célula viva, né? Mas assim, é tão interessante porque mesmo o nosso organismo, quando ele vê que todo esse esforço, ele, vamos dizer assim, foi em vão, ele coloca a sua própria célula para morrer,
né? Por quê? Porque ele entende assim, olha, não vale a pena mais esse esforço de eu tentar manter essa célula viva. Então, eu vou fazer com que ela morra para que eu não tenha um problema no organismo como um todo, de maneira geral. Porque vai vir outra célula aí atrás, né? Então, ele faz esse esforço de correção, mas chega um momento que o corpo entende, olha, aqui realmente eu tentei tudo que eu poderia fazer, então eu vou colocar essa célula em morte celular para justamente eu não dar um problema no organismo como um todo, né? Então você vê, né, como o nosso corpo perfeito. Exatamente. Ele é Eu acho muito inteligente, bonita essa luta. E a gente tem, né, várias escolhas durante o dia, durante a vida, a todo momento. E a gente pode escolher favorecer esse corpo que está lutando por você, ou então você abrir mão, né, de tudo isso. Se a gente fica imaginando a célula, a gente fica mais tentada a dar uma forcinha, né? Exatamente. Mas eu acho que o conhecimento, né? Claro que assim, não é que a gente tenha que exigir das pessoas ter um conhecimento profundo em biologia molecular. Lógico. Não é isso. Mas você entendendo a lógica, você começa a entender por que você ter determinados hábitos podem favorecer que você desenvolva câncer, né? Claro que isso assim não é uma lógica certeira, né? Então não é que todo paciente que, sei lá, bebe em excesso, né? Vai ter, né? Mas você aumenta o seu risco. Por que você aumenta o seu risco? Porque você está a todo momento agredindo aquela célula, né? Então é importante a gente entender isso, porque eu acho que isso te ajuda a fazer escolhas melhores no dia a dia, né? E isso você entende que você está fazendo aquilo para se proteger, né? Não é uma coisa assim etérea, né? Não, uma coisa palpável. Você está fazendo aquilo para justamente que o seu organismo ele não se prejudique e as suas células não se prejudiquem, porque quem vai adoecer no final do dia é você. Então eu acho que isso ajuda, ter essa consciência ajuda a tomar melhores decisões. É o objetivo do nosso bate-papo. É para chegar a essa notícia. Né? E aí, se tiver alguém já escutar isso, espalhar essa notícia, olha quanta gente tomando consciência do próprio corpo e de tomar as decisões com mais reflexão, e aí a gente consegue caminhar. E outra coisa, a gente está aqui batendo papo sobre hábitos e tudo isso, mas como a gente comentou, quando tem um caso na família, né, um familiar, e todo mundo tem medo, assim, quando é que eu vou fazer meu painel genético? Conta pra gente, Brenda, como é que é feito? Quando eu tenho que fazer esses exames? E eu acho que não só fazer os exames, eu uso isso no meu dia a dia. Eu só peço exame que o resultado vai mudar minha conduta. Então, acho que a partir do momento, eu vou fazer o painel, tá, e o que eu vou fazer com esse resultado? Eu queria que você explicasse pra gente sobre isso. Bom, primeiro detalhe que eu acho que gera muita dúvida, se o painel genético é aquele que a gente compra na farmácia, e não é um exame totalmente diferente, ele é prescrito por um médico, né? O painel genético é um tipo de teste que analisa o nosso DNA, né? Então, ele pode ser colhido do sangue, saliva, cabelo, enfim. E esse painel genético, ele tem algumas indicações, assim, nem todo mundo precisa fazer, né? Quando se trata em câncer de mama, quando se fala em câncer de mama, algumas mulheres têm indicação, porque o câncer de mama é muito frequente, então nem todas têm indicação de fazer o painel genético. As indicações atuais, hoje em 2025, para quem já teve câncer de mama se essa mulher teve câncer de mama antes dos 50 anos, ela tem indicação de fazer um painel genético, para ver se esse diagnóstico não é hereditário. Se ela teve um câncer de mama triplo negativo, que é mais agressivo, antes dos 60 anos, ela tem indicação de painel genético. Se ela tem câncer de mama hoje, com qualquer idade, tem outro parente de primeiro ou segundo grau com câncer de mama, também tem indicação. Se na família tem um câncer de mama em homens, também tem indicação formal de teste genético. Histórico familiar de câncer de pâncreas e câncer de ovário, também tem indicação de teste genético para quem já teve câncer de mama, né? Então, cada caso precisa ser avaliado, né? Em mulheres que tiveram câncer. E mulheres que não tiveram câncer, a gente vai considerar o histórico familiar, que é mais ou menos esse. Se ela tem um parente de primeiro grau também, com menos de 50 anos e câncer de mama, ela também teria indicação de testagem, se é que o familiar com câncer não está mais presente, né? Porque o ideal é sempre testar alguém que já teve câncer. A gente tem que lembrar que nós somos produto de mãe e pai. Então, a gente é 50% do nosso DNA da mãe e 50% do DNA do pai.
Então, a gente pode herdar ou não essas mutações genéticas, né? Então, tudo isso é conversado sempre, né, em avaliação, aconselhamento genético que nós falamos, né, para ver quem tem indicação de testar ou quem não tem indicação de testagem. Então, hoje existem essas indicações formais, são extremamente importantes porque elas nos dão ferramentas, né? Elas podem mudar a história de vida das pacientes ou a história de vida das mulheres que não tiveram câncer, né, para evitar o câncer acontecer. Porque muitos desses genes, né, eles aumentam muito o risco para câncer de mama, aumentam muito o risco para câncer de estômago, câncer de ovário. E para alguns tumores a gente consegue evitar. Por exemplo, tem um gene muito famoso, que é o gene da Angelina Jolie, que acho que foi o caso que talvez gerou mais polêmica e notícias assim, no mundo, né? Que é o gene do BRCA. Ele aumenta a chance de câncer de mama ao longo da vida até 80% mais ou menos. E o que a gente tem hoje, assim, o que a gente sabe? Que se a gente tirar as duas mamas, que chama cirurgia redutora de risco, eu evito o câncer de mama acontecer. Ou pelo menos diminui muito o risco do câncer de mama acontecer. Se houver retirada dos ovários, eu também evito o câncer de ovário acontecer. Mas isso é apenas em alguns genes. Nem todo gene tem essa indicação. Então, vai depender muito de que tipo de gene é diagnosticado, né? Quais ferramentas a gente pode usar e quais medidas para redução de risco a gente tem. Tem várias, tem medidas cirúrgicas, tem medidas medicamentosas, tem rastreamento diferente, né? Alguém com testagem genética positiva vai seguir totalmente diferente que uma paciente que não tem, uma mulher que não tem histórico genético, né, positivo. Então, tem que incluir muitas vezes ressonância. A idade, né? A idade muda. Ressonância entra desde os 25 anos. Avaliação clínica desde os 20 anos, se é que a filha já sabe que herdou, né, esse gene da mãe, por exemplo. Se eu sei desde os 18 anos, a gente indica testar depois dos 18 anos, porque já é um adulto que consegue entender as implicações de uma testagem genética. A gente não recomenda testar menores de idade, né? Porque quando você conhece um gene que possa impactar no seu futuro, eu acho que ele traz algumas... Você precisa ter um pouco de maturidade para entender, né, quais são as consequências disso. E até então, o que vai fazer para exato, e para tomar as decisões, né, depois no futuro para essa redução de risco. Então, essas indicações, existem momentos ideais para testar e existem estratégias também para diminuir o risco para esses tumores. E agora, Milton, nessa história toda do câncer, em que momento entra um oncologista? Porque ali abrindo, a gente já falou, olha, mulher já tem que ir no mastologista, né, tem um tumor a mamar, vou procurar um mastologista. E o onco? Então vamos lá. Isso é um assunto bem interessante porque as pacientes têm muita dúvida, né, em relação a isso. Então, o que é o ideal, tá? Eu vou falar o que é o ideal. O ideal é, hoje, o câncer de mama, você não trata fora de uma equipe multidisciplinar, tá? Então, o que acontece? Quando a paciente ela tem um diagnóstico de câncer de mama, o ideal é que no planejamento você já tenha a participação de pelo menos, a equipe em geral é maior, né? Então, quando você está num centro especializado, como por exemplo lá no Santa Catarina, né, que a gente tem um grupo de câncer de mama, você tem mais profissionais envolvidos, mas pelo menos na decisão inicial você precisa ter um oncologista clínico envolvido, tá? Um mastologista e um radio-oncologista, tá? Claro que tem outros especialistas que também precisam estar envolvidos nisso, que é o patologista, porque no final do dia quem vai olhar o resultado de uma biópsia ou o resultado de uma cirurgia ao patologista. Você tem a equipe de imagem mamária, que são profissionais que fazem a parte de imagem, que são dedicados para câncer de mama, que veem mamografia, ultrassom, fazem procedimentos minimamente invasivos, que são referentes à biópsia de linfonodo axilar, para poder completar o que a gente chama de estadiamento dessa paciente. Então você tem uma série de profissionais. O ideal é que o oncologista participe desde o início. Por quê? Porque o câncer de mama, esse nome genérico que a gente dá, na verdade, de maneira assim bem simplificada, são 3 doenças muito diferentes. Algumas doenças a paciente opera e depois a gente decide se vai precisar de quimioterapia, endocrinoterapia, terapia-alvo. Algumas pacientes precisam fazer um tratamento sistêmico antes, com quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, para depois operar. Então é por isso que é super importante o oncologista estar nessas decisões, nessa jornada desde o início,
tá? Até para decisões de preservação de fertilidade, de avaliações oncogenéticas, né? Então, existe um profissional que é um oncogeneticista, que ele faz essa parte do aconselhamento familiar, constrói um heredograma, se a paciente vem positiva para uma mutação, quais são os familiares que necessitam testar também. Então, é toda uma equipe. Mas, respondendo a sua pergunta assim, de maneira bem específica, o ideal é que o oncologista ele participe dessa tomada de decisão desde o início. Então, você tem um diagnóstico de câncer de mama, você precisa necessariamente, desde o início da jornada, passar em consulta com o oncologista. Ótimo. Eu acho sempre que a gente olhar se a gente já olha um copo por vários ângulos, imagina um ser humano, né? Com toda a complexidade de tratamento, então vários olhares para aquela mesma pessoa, a gente complementa e consegue dividir essa opinião e tudo isso. E claro que também, né, é importante da equipe multidisciplinar que eu falei, né, entra em jogo também o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, né, então é todo um time envolvido, né, para você ter os melhores desfechos, alcançar os melhores desfechos, né, que é o que a gente quer para cada paciente. É fantástico. Eu acho que cada vez mais a gente trabalha em equipe, porque sozinho não, Turinho não faz. Sozinho ninguém, a gente não cura ninguém sozinho. E a oncologia clínica, na verdade, ela é uma especialidade que ela já nasceu com essa visão multidisciplinar, porque, por exemplo, eu não consigo tomar uma decisão se eu não tiver um cirurgião do meu lado, eu não consigo tomar uma decisão se eu não tiver um patologista do meu lado. Eu não consigo tomar uma decisão se eu não tiver um colega da imagem, se eu tiver um colega que trabalhe com fertilidade. Então, assim, o oncologista ele nunca está sozinho, né? Ele sempre precisa estar acompanhado de outros especialistas, porque é isso que no final é o importante, e é isso que no final que é importante para a tomada de decisão e para você tomar a melhor decisão para cada paciente. E falando desse acompanhamento multiprofissional, todo esse olhar para os pacientes, para a tomada da melhor decisão, qual que é o prognóstico, a expectativa de cura e em que momento você falar para essa paciente sobre a preservação da fertilidade, se tem ou não filhos, prole constituída, e na expectativa de uma nova gravidez? Legal, excelente. Então, isso é uma pergunta muito importante. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a relação do prognóstico ele está intimamente relacionado com a quantidade e o volume de doença que cada paciente tem, tá? Isso muda. Mas de maneira geral, quando a gente pega todos os estadiamentos de câncer de mama, a gente sabe que a taxa de sobrevida dessas pacientes em 5 anos, ou seja, a chance dessa paciente estar viva em 5 anos com câncer de mama gira em torno de 90%, tá? Novamente, a gente precisa individualizar esse dado para cada caso. Eu estou falando de maneira geral, quando a gente pega todas as pacientes com câncer de mama. Hoje a gente cura cada vez mais essas pacientes com câncer de mama. E o tratamento hoje tem um sucesso tão grande que discussões como preservação de fertilidade são discussões fundamentais. Para você ter uma ideia, hoje a Sociedade Americana ela recomenda e ela só dá algumas certificações para centros de oncologia se a parte de fertilidade é uma delas, existem outras, mas se a parte de fertilidade ela é discutida com a paciente, né? Então hoje a gente tem o prognóstico melhorou tanto e os tratamentos eles são tão eficazes que você discutir a parte de fertilidade com a paciente é fundamental. Então toda paciente que é pré-menopausada e não tem prole constituída, a gente precisa conversar com essa paciente sobre a questão de preservação de fertilidade se essa paciente for fazer quimioterapia ou alguma endocrinoterapia, tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque a quimioterapia, de fato, ela acaba diminuindo a fertilidade da mulher, né? No final do tratamento. Então é por isso que a gente precisa ter esse tipo de discussão. Então se a paciente chega no ambulatório, em algum momento dessa jornada ela vai fazer um tratamento sistêmico, essa conversa precisa ser feita. E aquelas que você vai começar com a quimioterapia, é super importante você ter uma pessoa especializada na área. Por quê? Porque também não é você só encaminhar a paciente para coletar ovos, você tem que ver como é que está a reserva ovariana dessa paciente, se vale a pena você fazer isso. E é seguro, né? Em geral, o procedimento ele é feito em 2 semanas. Então, isso não atrasa o tratamento,
né? É importante a gente falar isso, não atrasa, é um tratamento seguro, a paciente não vai ter o seu tratamento atrasado. Não vai diminuir a expectativa de vida. E a gravidez em si, depois de um diagnóstico de câncer de mama, também não aumenta o risco de recorrência, né? Então é importante a gente dizer isso, que primeiro, fazer um procedimento de coleta de óvulos é seguro, né? Claro, a gente precisa individualizar cada caso, é sempre importante eu falar isso, né? Cada caso é um caso, e isso você precisa discutir com o seu oncologista de maneira específica, tá? Mas de maneira geral, a coleta de óvulos ela é segura, ela é eficaz, a paciente faz o tratamento e depois, de uma maneira programada, o planejamento da gravidez e a mulher engravidar, isso não aumenta o risco de recorrência do câncer de mama, tá? Porque às vezes, quando a paciente chega no consultório, bem, ela está super fragilizada, é muita coisa nova, é muita novidade. E algumas pacientes chegam a ter esse tipo de discurso. Não, eu não quero saber de engravidar, a gravidez não passa na minha cabeça, então o que a gente tem que falar para essa paciente? Olha, vamos fazer o seguinte, você vai respirar fundo, vai refletir. Por quê? Porque você tem uma chance grande de ser curada quando você tem uma doença localizada, né? E depois você pode se arrepender dessa decisão. Então, assim, reflete, né? Eu acho que faz parte do nosso trabalho orientar as pacientes de maneira específica em relação a esse assunto e tentar mostrar que a gravidez, em muitos casos, quando as pacientes têm doenças localizadas, que a gente acaba alcançando uma taxa de cura muito alta, a gravidez ela é factível, a preservação de fertilidade é factível, né? E a gravidez em si também ela não aumenta o risco de recorrência da doença. Ótimo. E você, Brenda, em que momento que você fala, logo no diagnóstico, como é que funciona isso? Pelo geral, as pacientes acabam chegando primeiro no mastologista, né? Pelo geral. E uma das perguntas que a gente sempre faz é sobre a prole, se ela está constituída, se ela ainda está menstruando, se ela ainda é fértil, né? Se ela for, a gente precisa encaminhar para o ginecologista, né? Para a reprodução. Então, a gente sempre faz aquela avaliação geral dela, sobre todos os aspectos de saúde dela. E a preservação de fertilidade, como o Milton disse, cada vez mais as mulheres estão curando. E elas estão tendo uma vida próxima do normal, depois do tratamento, né? Então, a gente precisa prever todas essas coisas no futuro para elas, né? A gente precisa, desde o início, de forma precoce, encaminhar para a preservação. Porque depois da quimio, existe uma grande chance delas não ovularem de novo. Delas entrarem ou a quimioterapia induzir a menopausa, né? Se ela estava na perimenopausa, a quimioterapia tem chance de levar ela para a menopausa e não voltar a ovular. Então, assim, a chance dela ficar menopausada depois da quimio é alta. Então, a gente precisa prever esse tipo de alteração congelando, né? Fazendo o tipo de preservação que seja mais adequada para ela. Congelação, enfim, congelamento de embriões, óvulos, o que for indicado para ela. Aí, claro, a avaliação do gineco, reprodução é essencial. Mas é sempre no início, né? Antes de iniciar o tratamento. E já foi mencionado aqui, né, que esse tipo de avaliação, ela não traz risco em relação ao uso de hormônios para coleta, ele não traz risco de recorrência, ele não piora o prognóstico, ele não atrasa o tratamento. Então, deve ser feito sempre que possível e para quem tem indicação, claro. Só para você que está nos assistindo, como é que funciona esse processo? Então, a gente acha que preservar a fertilidade, congelar o óvulo, vai levar muito tempo. O tempo de medicação são de 9 a 12 dias. E mais 2 dias a gente faz a coleta. Então, no período máximo de 2 semanas, essa mulher que veio preservar a fertilidade, ela pode já continuar seu tratamento com o oncologista, com o mastologista, sem prejuízo. A gente tem algumas estratégias para evitar que o nível hormonal fique muito alto nessas pacientes com tumor hormônio dependente, para fazer isso de uma forma mais segura e para a gente viver bem, se relacionar bem, ser feliz, a gente precisa ter sonho, né? E acreditar na cura, acreditar nesse processo. Então, esse projeto futuro da maternidade, ou mesmo que não vá concretizar o ser mãe, mas ter aquela sementinha que pode gerar uma vida, tudo isso muda o comportamento da pessoa durante esse processo, né? Isso é uma conversa que a gente sempre tem com os pacientes, né? Você não tem que acabar com seus planos, ao contrário, né? Você está passando por um momento de tratamento de um problema de saúde, mas a ideia é que isso seja um momento, né? E a sua vida vai continuar, então você não pode enterrar seus planos, né? Não, ao contrário, você tem que manter seus planos. Às vezes você vai ter que adiá-los,
Mas ali na frente você vai retomá-los e vai continuar com a sua vida, né, o mais próximo do normal, né? E a gente fala mais próximo do normal por quê? Porque a gente sabe que, eventualmente, por causa do tratamento, você pode ter alguma alteração crônica, um efeito colateral crônico, né? Mas é importante que existe essa ciência dentro da oncologia, né? Que eu acho que a melhor descrição é o termo em inglês. Eu não vejo um termo ainda em português muito bom para isso, mas o termo em inglês a gente chama de survivorship, que é justamente isso. É você tratar esses efeitos colaterais de maneira efetiva para você ou evitá-los ou mitigá-los, né? Então, é importante. E por quê? Porque isso se desenvolve porque a gente dá atenção cada vez mais a esse tipo de alteração ou a esse tipo de planejamento. É porque a gente observa que cada vez mais as pacientes têm ficado curadas, as taxas de cura têm aumentado ao longo do você não vai sobreviver ao câncer, você vai ter uma vida. Uma qualidade de vida, isso é fundamental, né? O que a gente busca hoje é isso, é aumentar a taxa de cura, mas com qualidade de vida. E você falando assim, quanto mais sobreviver, sabe que eu fui fazer reprodução humana porque eu queria ficar longe da morte. Eu tinha uma questão, assim, primeiro que eu já fui fazer faculdade com medo de espírito, defunto, tudo, não se imagina. E aí eu fiz monitoria, fiz necrópsia, e aí eu dissecava. Isso era, eu falava, olha, isso aí eu falei pra minha mãe, você sabe, é meu grau de superação, pra eu ficar dissecando sozinha nessa sala de necrópsia aqui, por causa desse trabalho científico do meu professor. Então, era uma superação, e a cada vez que isso, quando foi de escolher, eu falei assim, ai, gente, dá um diagnóstico desse, e a pessoa, ai, vai morrer. Eu falei, quando você tá falando, tá até me aliviando, assim, porque é tão bom você ver, e as pessoas que passam por um câncer, e depois a gente acompanha, e eu tenho a oportunidade de preservar a fertilidade, e uma das minhas maiores alegrias aqui é essa mulher que preservou a fertilidade, volta, engravida e conta essa história. Até a gente tem um episódio no podcast de uma que teve um câncer de ovário, ela quis desistir durante o tratamento, então até se você está assistindo e tem um diagnóstico do câncer, dá uma maratonada nesse outro episódio que é a vida após um câncer. E eu acho que é legal isso. E querendo ou não, eu vivo de luto hoje em dia, porque a cada menstruação é um luto, né? E talvez eu tenha até mais lutos do que vocês com essa história toda, né? Por causa dessa história que vocês lidam também com a vida, não é? Sim, exatamente. Bem, no final, né, o que a gente acredita é que o diagnóstico oncológico, na verdade, ele é um chamado para a vida, né? Eu acho que ele é um chamado para você repensar muita coisa, as suas relações familiares, a forma que você encara seu dia a dia. Então, eu acho que, no final, cada paciente sai com uma experiência muito diferente e com um amadurecimento muito diferente, encarando a vida de uma maneira diferente também, né? De uma maneira melhor também. E falando sobre isso, sobre finitude, né? Que eu acho que quando a gente é mais novo, a gente não fica pensando em morte, né? Mas acho que quando vem esses diagnósticos, ou com a maturidade mesmo, a gente se lembra que a gente é vulnerável, que a gente é finito. Então, saindo um pouco desse roteiro, eu acho que isso vem para lembrar que a gente tem que aproveitar bem esses momentos, né? Que estão agora, assim. Se vem um desafio desses, como um diagnóstico de câncer ou algum outro problema, né? A gente tem que dar o melhor, o nosso melhor, né? E se a gente puder receber também um tratamento personalizado, um tratamento de qualidade, também é... Humano, sobretudo, acho que faz muita diferença. Porque a gente tem vários tipos de Brasil dentro do Brasil, mas se a qualidade humana é adequada, faz toda a diferença no tratamento dos pacientes. Faz enxergar tudo isso, né? E como a gente aprende com essas pessoas, né? Dessas batalhas todas, a cada história, né? Eu falo que eu adoro escutar a história e contar a história, bater papo, porque a gente vai aprendendo, né? Então, são pessoas que se transformam e também... nos transformam, né? Como médico, a gente dia. aprende todo dia, né? Eu aprendo com as minhas pacientes todos os dias, né? Acompanhando, porque também é isso. No final, a gente acaba fazendo parte de uma maneira muito, muito íntima dessa, não só da paciente, mas também como desses núcleos familiares, né? Então você aprende muito, assim. E a gente vai, já que a Brenda falou sobre essa questão da mamografia, da ressonância, tem muitas mulheres que, eu não quero fazer mamografia porque aperta, porque é isso e aquilo. Como você comentou aí também em relação à ressonância, eu queria que você
que já reforçou o papel da mamografia na detecção precoce, que você comentasse sobre esses exames, ultrassom, ressonância e mamografia pra gente. Bom, sobre a mamografia, realmente assim, não é raro a gente escutar, né? Nossa, vai doer muito, ai, não tem outro exame para fazer. Por que mamografia? Mas mamografia hoje é o exame que é o ideal para todas, assim, para rastreamento e detecção precoce. Ele é rápido, assim, ele tem uma compressão? Tem. Mas é um exame extremamente acessível. Ele é rápido de se fazer, você pode escolher, é claro que tem algumas recomendações para você sentir menos desconforto, mas comparado a outros exames, ele é aquele que dá para fazer todo ano, vai detectar mais câncer nas mulheres do que outros exames, e a gente chama ele como um exame populacional. É o único que a gente usa como de forma populacional, para todas. O ultrassom da mama, ele vem como complemento, quando a mamografia tem alguma dúvida. E a ressonância também vem como complemento. A ressonância é um exame muito demorado. Ele demora pelo menos umas 2, 3 horas para você fazer. E você tem que tomar contraste. Porque se não tiver contraste, ele não tem validade para a mama. A gente não consegue enxergar o tecido mamário. Então, a ressonância a gente usa para casos específicos, né? Para quando a gente tem uma dúvida, para quando a gente quer ver um tumor que a gente já conhece, ou para mamas muito densas, por exemplo. Mulheres de alto risco que têm mutação genética, a gente usa a ressonância. Mas o melhor exame de todos é a mamografia, a gente precisa lembrar disso, é a partir dos 40 anos, uma vez por ano, ou mais cedo, se tiver indicação. E a minha recomendação é que você escolha o melhor dia para você fazer. O melhor dia é aquele que a mama dói menos, porque tem dias que a mama dói mais, que está mais sensível, né? Então, a gente conhece o nosso corpo, então a gente sabe quais são os dias que são mais sensíveis. Às vezes no meio do ciclo, às vezes próximo da TPM. Então, a gente vai escolher esses dias para não fazer. E eu brinco falo para vir aqui só ovulando. Então, para fazer a mamografia quando não estiver ovulando. Quando está doendo, aquele dia que você pode dormir sem o top, aquele dia que se você encostar não dói, é esse dia para fazer a mamografia. Para algumas pacientes, funciona tomar dipirona. Para algumas, tomar dipirona um pouquinho antes da mamografia ou no dia, né? Mas o ideal seria escolher o dia que não dói. Se a gente conseguir escolher esse dia para fazer o exame... E não deixar de fazer, gente. E não deixar de fazer, exato. Tem prótese mamária? Pode fazer também, que essa é outra dúvida super frequente. Aí eu coloquei prótese mamária, vai estourar. Não estoura. Prótese mamária, ela só estoura se você furar, cortar, ou se vier com um microfuro de fábrica, né? Mas a própria mamografia, pela compressão que ela faz, ela não estoura ou rompe a cápsula da prótese. Então, é segura. Apenas a gente tem que fazer outras chapas adicionais na mamografia para quem tem prótese mamária, porque a prótese ela não atrapalha a mamografia, mas a gente precisa dar um contorno na mama para pegar o tecido mamário. Então, aí a gente faz algumas chapas adicionais quando a mulher tem prótese mamária. Mas, então, mulheres fazem mamografia com prótese e sem prótese, tem que fazer todo ano. Perfeito. Só reforçar isso que é muito importante, né? A gente precisa entender, porque nessa lógica de exames de imagem, a gente ainda vê uma dúvida muito grande, porque tem essa coisa assim, não, será que eu não faço a ressonância já direto? Porque, então, assim, é sempre importante entender que cada exame de imagem, ele é importante para o que você quer ver. Então, não quer dizer que a ressonância é melhor. Não, para rastreio, a ressonância ela não é melhor do que a mamografia. A mamografia vê coisas que a ressonância não vê, que o ultrassom não vê. Assim como o ultrassom vê coisas que a mamografia não vê e a ressonância não vê. Então, é sempre importante a gente reforçar isso, porque, né, existe, às vezes, esse conceito, e eu brinco assim, falo assim, que o PET-CT é melhor do que tudo e que a ressonância... Não. Cada exame ele é colocado no momento correto e quando solicitado de maneira correta, ele vai ajudar. Um exame de imagem solicitado de maneira incorreta e no momento incorreto, ele vai te trazer mais problemas na avaliação daquele caso do que vai te ajudar a resolver o caso. Sem dúvida alguma. A gente até falou dessa questão multiprofissional, dos olhares. Então, imagina que são diversos olhares de exames complementares para o órgão que é a mama. Então, é o acompanhamento multiprofissional na visão exatamente. Desse olhar todo. E a gente está aí chegando no ritmo final do nosso episódio, do nosso podcast, e eu gostaria que vocês
deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, que eu acho que o nosso bate-papo foi muito enriquecedor, carinhoso, adorei. E aí, o que vocês podem deixar aqui para o nosso público? Para quem está nos assistindo, seja homem, seja mulher, sejam filhos, lembrem que tudo começa com prevenção, e a prevenção não é apenas exames, a prevenção, ela vem dos hábitos da vida, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina, se alimentar, exercício físico, a rotina, mas também existem exames de prevenção. E para as mulheres, mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano, até que a gente consiga fazer os exames. E se eventualmente acontecer um desafio tipo câncer de mama, lembre-se que quanto mais cedo a gente tem mais chances de cura. Mas isso não quer dizer que se o diagnóstico for mais avançado, não tem mais solução. Tem. E tem vida depois do câncer. A vida pode ser muito próxima do normal, se que não for normal. Então, mantenha a esperança, procure uma equipe multiprofissional que cuida muito bem de você e de forma humanizada. Eu queria agradecer o convite, obrigado. Foi excelente aqui a conversa, trazer essas informações que eu acredito de fato que são muito importantes, né? E sempre comento com as minhas pacientes e comentar para quem está assistindo, que quando você se aposta dessas informações, você também tem uma responsabilidade muito grande de disseminar essa informação de maneira correta, né? Então, lembrar disso, né? Lembrar que agora com todas essas informações, cada pessoa que assistiu ou ouviu o que a gente conversou hoje aqui também tem uma importância para disseminar essa informação de maneira correta, né? E só reforçar o que a Brenda falou, né? Lembrar que o rastreamento ele é muito importante e na medida que você tem um diagnóstico oncológico de câncer de mama, quanto antes a gente dá esse diagnóstico, maior é a chance de cura. Mas que independente da fase do câncer, né, você tem tratamento e os tratamentos hoje são cada vez mais eficazes, né? Então acho que é importante para a gente tirar aquele mito, né, que ainda perdura, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, que o diagnóstico oncológico ele é meio que um diagnóstico de finitude, e ao contrário, como eu comentei um pouco antes, o diagnóstico oncológico, na verdade, ele é um chamado para a vida, né? E a gente precisa acreditar e seguir as recomendações, porque no final as coisas acabam caminhando da melhor maneira possível. Então, gente, adorei falar com vocês, eu sempre aprendo muito. A ideia toda desse podcast é devolver para o mundo o que a gente teve o privilégio de aprender e aprendo hoje ainda mais com vocês. Obrigada pela participação e para você que está nos assistindo, obrigada por você estar aqui dividindo esse momento conosco. E agora também, como a gente falou, você tem aí mais uma missão, compartilhar esse conhecimento que você acabou de adquirir. Um grande beijo e até o próximo episódio.